bom, o tema está bem sugestivo, o tema está bem elaborado, né, que a gente vem falando agora aqui, que é acerca de Marcião. Eu vou fazer apenas uma introdução, tá? Os irmãos, aí, se quiserem também depois já ir acrescentando, fica à vontade, tá? Apenas uma introdução, né, acerca de Marcião. Marcião é aquele heresiarca. O que é um heresiarca? Um pai da heresia, lá do primeiro e do segundo século. Ele foi um camarada muito exagerado. O que ele ensinava? Ele ensinava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mentiroso, um Deus que enganou Moisés, né? E aí, eu não sei o que aconteceu, que houve 400 anos de silêncio que ele ficou ali pensando, pô, acho que sou muito mal mesmo, cara, acho que tem que mudar a minha vida. Aí foi ver um filho, né? Para poder começar a vir uma outra história. E ele era assim, ele só acreditava nas cartas de Paulo e nas cartas de Lucas, porque Lucas era discípulo de Paulo. Então ele só acreditava nessas cartas aí. Todos os outros ele não acreditava em nada, né? Ele era totalmente paulino, 100% paulino. E era muito exagerado. Era um homem eloquente, um homem de uma boa oratória, era uma pessoa que todos tinham, né, ele como alguém que era importante, só que ele acabou se tornando muito exagerado nas questões do Antigo Testamento. E aí começa, então, inclusive esse termo que nós falamos, né, Antigo Testamento e Novo Testamento, é um termo que vem de lá. A princípio não havia Antigo e Novo Testamento. Quando Paulo escreve que toda a Escritura ela é proveitosa para redarguir, corrigir, instruir, aperfeiçoar, né? Toda a Escritura ele está se referindo a Gênesis, a Malaquias, porque os discípulos não tinham o Novo Testamento ali. Não havia Novo Testamento. Então, você dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mentiroso, que Moisés foi um profeta mentiroso, é você dizer que os apóstolos pregavam em cima de um tempo onde era baseado tudo em mentira, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, tá? E aí eu vou deixar aí com o irmão Anderson, o irmão Elber, eles também vão estar falando um pouco mais sobre isso, tá? E vamos embora, né? Vamos falar acerca disso, que tem muita gente sendo enganada, inclusive gente que a gente conhece, já falando que não acredita mais no Deus do Antigo Testamento. Amém. Amém. Bom, é muito importante isso que o irmão Igor falou, porque as Escrituras toda ela vai apontar para Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele cita isso, né? Romanos 7, por exemplo, ele faz ali, né, todo um apanhado, a lei é boa, ela é santa, né? E ao mesmo tempo que a lei é boa, ela mostra que algo começou a operar nas pessoas, né? Que é o pecado. Que através da lei, né? Ele dá até um exemplo da cobiça, né? Não cobiçarás se você se torna transgressor da lei. E com isso, revive a morte, né? A morte, no caso, na consciência da pessoa. Traz essa consciência da pessoa à morte. Nada mais é do homem, no Gênesis. Então, o próprio apóstolo Paulo ele vai dissertando ali e colocando que aquilo traz uma consciência para o homem da morte, que eles estão perdidos. E, ao mesmo tempo, toda a lei aponta para Cristo. Então, ele faz uma síntese. Ele diz assim, maldito homem que sou, desaventurado sou, quem poderá nos livrar da corrupção, né, do nosso corpo ali, que é o corpo corrompido. Aí ele fala, graças ao Senhor Jesus. Tudo isso ali, ele está sintetizando o quê? Tudo que toda a lei e os profetas vinham ali testemunhar, que testemunhava de Cristo, né? Então não tem como você pegar ali tudo o que é falado, vamos botar o Novo Testamento como nós conhecemos ali, que são os evangelhos, as cartas de instrução, você colocar como se fosse uma coisa sem base nenhuma, porque praticamente é isso, né, que aí com o Marcião, ele queria base, né? A base do que é Cristo. Porque feito desde o Éden, e Paulo sempre vai falando sempre a mesma coisa. Então, se você tira essa base, e você vai ter o quê?
né? Você tira isso, então a pessoa ela passa a poder falar qualquer coisa para justificar qualquer tipo de doutrina. Isso que é muito perigoso, que é o que estava acontecendo naquela época e hoje também não está sendo diferente. Inclusive, é cumprimento do que o nosso Senhor fez nos últimos dias. Nós sabemos, vendo, né, o fim dos tempos, virão muitos enganados, muitos falsos profetas enganariam, se possível, né, até mesmo os escolhidos. Então a gente deve estar cada vez mais buscando de coração a palavra nas escrituras para a gente estar firme, tanto para nós mesmos, para não sermos enganados, quanto também para estarmos aí alertando outros irmãos e irmãs com relação a isso. Amém? Sim, amém. Então, pessoal, eu gostaria de voltar lá na base de tudo, né? Que seria o gnosticismo. Marcião era um gnóstico e tiveram vários gnósticos durante toda a história. E o que seria o gnosticismo, né? É um conjunto de correntes filosóficas e religiosas sincretizadas. O que é sincretizadas? Misturadas. E tudo isso vai partir de uma ótica, de um viés platônico e um esoterismo ali grego-romano. Então você vai ter uma mistura de tudo, você vai ter mistura de vários conceitos, principalmente filosóficos, e aí vão se formar doutrinas. O interessante é que o sistema gnóstico ele não é único e uniforme. Não tem como você chegar e falar o gnóstico é isso e ponto. Ele vai mutando, ele vai tendo sincretismo, ele vai tendo misturas. Então, durante a história, você consegue ver um monte de gnosticismo por aí. Você tem o gnosticismo persa, o gnosticismo egípcio, o gnosticismo medieval e por aí vai. Então, você percebe que essa doutrina, essa base, ela é uma base que você não consegue definir como sendo um conceito sólido. Então, isso vai causar o quê? Vai causar, às vezes, certa empatia com várias culturas, e as pessoas começam a observar e ter isso como real. Então, isso é muito importante que estamos falando aqui sobre essas heresias, porque ela acaba misturando um pouco de conceitos de verdade e de mentira. E aí se torna um engano completo na vida do cristão, amém?